Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar aqui o nosso estudo sobre recursos e ações e meios de impugnações no processo penal brasileiro. Nós vamos começar justamente por esse módulo aqui. Se houver uma boa aceitação do conteúdo aqui na plataforma, a gente abre também para outros conteúdos em relação ao processo penal. Eu vou alterar a tela aqui e a gente já começa a explicação. Tá? Então, o primeiro ponto que nós precisamos estudar é justamente a teoria geral dos recursos. Então, a partir daqui, nós iniciamos o nosso estudo e, posteriormente, nós entramos de forma específica nas demais questões relacionadas ao direito processual, especificamente aos recursos. Os recursos em espécie, pressupostos, cabimento e todas aquelas outras matérias de estudo relacionados ao tópico em comento. Então, o primeiro ponto aqui que a gente pode abordar é justamente relacionado ao conceito dos recursos. Então, existem, evidentemente, diversos conceitos sobre os recursos, cada autor com o seu, mas aqui eu entendo que um bom conceito que sintetiza bem a matéria sem muitas contradições é justamente o conceito do professor Renato Brasileiro. Então, o professor Renato Brasileiro nos traz que o recurso ele é um instrumento processual voluntário de impugnação de decisões judiciais previsto em lei federal, utilizado antes da preclusão e na mesma relação jurídica processual, objetivando a reforma, a invalidação, integração ou esclarecimento da decisão judicial impugnada. Então, poderia trazer até um conceito próprio, mas esse conceito aqui nos atende bem. É claro que nós sempre temos que ter em vista que um conceito ele justamente é uma síntese de toda uma matéria. Então, por vezes, ele não vai ser completo e até pode entrar em contradição com alguns pontos específicos relacionados ao estudo. Então, nós já vamos destacar cada um desses pontos aqui do conceito, né? Nós já vamos passar as características e eu vou explicar de forma detalhada cada um desses pontos. Tá? Eu só gostaria, antes disso, de pontuar uma breve diferença entre recursos e ações autônomas de impugnação. Na verdade, o recurso ele nada mais é do que um prolongamento do direito de ação. Então, após a instauração de uma ação, o recurso não é uma nova ação, mas tão somente um prolongamento dessa ação originária, a fim de levar a matéria para o conhecimento, normalmente de um órgão superior, para poder verificar se é o caso ou não um erro em procedendo, adjudicando, como se chama, a fim de que seja analisado o recurso em específico. Já as ações autônomas de impugnação, na verdade, são novas ações que nós temos para impugnar determinadas decisões judiciais. Por vezes não há cabimento de um recurso específico para atacar aquela decisão, a gente pode estar se utilizando das ações autônomas de impugnação. Também, às vezes, são cabíveis, por vezes cabíveis, mesmo quando possível um recurso. Então, aqui já citando algumas ações autônomas clássicas aí que nós temos, é o habeas corpus, o mandado de segurança, nós também temos a revisão criminal, são ações clássicas consideradas também como sucedâneos recursais. Então, já passando aqui as características, a gente pode explorar melhor aqui o que nós já abordamos aqui sobre o conceito, né? Então, vamos lá. Voluntariedade. O primeiro conceito, a primeira característica dos recursos é justamente a voluntariedade. O que significa a voluntariedade? Bem, de primeira passagem, ninguém é obrigado a recorrer no processo penal. Como assim? A parte, seja o Ministério Público, seja a Defensoria Pública, seja o assistente de acusação habilitado no processo ou não habilitado, seja o ofendido, né, que vai fazer isso justamente por meio do assistente de acusação, eles não possuem a obrigatoriedade
de recorrer de quaisquer decisões. Então a parte recorre se quer. Tá? É um juízo discricionário e dela própria. Então não é obrigado a recorrer. Tá? Tranquilo por aqui. O que eu gostaria de ressaltar apenas é que, embora os recursos sejam voluntários, há a possibilidade de haver alguma repercussão administrativa para o Ministério Público e a Defensoria Pública. Como assim? Bem, é possível que no âmbito daquele órgão, MP, Defensoria Pública, haja alguma orientação no sentido de que em determinados casos seja necessário interpor recurso. Então, nessa situação, se o órgão não interpor o recurso, quando prevista essa possibilidade, esse dever administrativo, é possível que haja, sim, eventualmente uma sindicância, um PAD, até eventualmente seja imposta alguma sanção para o representante desses órgãos, em virtude justamente de ele não ter recorrido. Tá? Então há essa possibilidade, mas juridicamente, no processo, não há obrigatoriedade, a parte recorre se quiser. Tá? Tranquilo? Segunda característica é justamente o cabimento à previsão legal em lei federal. Então, assim, é muito tranquilo que os recursos eles só têm cabimento se houver uma hipótese legal que permita você recorrer de determinada decisão. Vejam, isso significa que determinadas decisões judiciais, elas não são passíveis de recurso. Elas não são passíveis de recurso. Então, não há como recorrer de determinadas decisões judiciais. Tá? Mas e se houver um grande prejuízo, como que fica essa situação? A parte vai ficar prejudicada em virtude do não cabimento do recurso? Eventualmente vai, mas lembro que sempre poderá caber uma das ações autônomas de impugnação de decisões, conforme eu já abordei anteriormente. Então, se presentes os pressupostos para o habeas corpus, para o mandado de segurança ou para a revisão criminal, é possível impugnar essa decisão que não aceita recurso com base justamente nessas ações autônomas. O recurso ele é só cabível se previsto em lei federal, conforme eu já afirmei. Isso decorre do próprio artigo 22, da Constituição Federal, inciso 1, pois ele atribui à União a competência privativa para a interposição dos recursos. Então, é da União a competência privativa, salvo, claro, a questão do parágrafo único, que traz que em determinadas situações é possível que seja delegado, autorizado os estados a legislarem de forma específica sobre determinadas questões. Né? Mas, via de regra, é a União o órgão competente para legislar sobre recursos, então para criar recursos, requisitos e tudo mais. Né? Uma dos exemplos de decisões que não admitem recurso é justamente a decisão que recebe a denúncia. Então, a decisão que recebe a denúncia não admite recurso, muito tranquilo, tá? Você pode pegar o Código de Processo Penal inteiro ou qualquer outra legislação que você não vai encontrar uma hipótese que permita atacar uma decisão que recebe a denúncia por meio de um recurso. Não existe. O que existe até é o cabimento do recurso quando a decisão não receber a denúncia. Então, nesse caso, o Ministério Público pode se valer do recurso para atacar essa decisão, mas o recebimento não comporta impugnação por meio de recurso. Claro que a gente pode eventualmente manejar um habeas corpus, uma mandado de segurança, se constatarmos algum tipo de requisito que autorize, né, a utilização desses mecanismos. Tá? Então, essa seria a segunda característica, cabimento. Vamos passar aqui a próxima característica. Prolongamento do direito de ação. Isso aqui nós já abordamos, mas vamos retomar de novo que o recurso é só um prolongamento do direito de ação. E o que justifica isso? É justamente o fato de que no recurso, quando nós vamos
nos manifestar sobre o recurso, ou seja, por meio das contrarrazões, não há uma citação, mas tão somente uma intimação para a manifestação. Então, isso aqui é muito tranquilo, não há assim nenhuma discussão sobre isso, nenhum ruído sobre isso no direito brasileiro. Então, muito tranquilo que o recurso é só um prolongamento e não uma nova ação. Ele continua uma ação já interposta, que vai se prolongar até o final do julgamento dos recursos. Tranquilo por aqui. Tá? Anterioridade à preclusão ou à formação da coisa julgada. Esse é mais um requisito, uma característica, na verdade, dos recursos, na medida em que nós não podemos recorrer depois que tiver passado o prazo. Então, os recursos têm prazos. Perdido prazo, decorrido prazo sem a interposição do recurso, infelizmente, se você interpor o recurso fora do prazo, fatalmente ele não será sequer admitido, conhecido, não vai ser processado. Justamente porque há necessidade de se atentar aos prazos. Mas e quais são os prazos? Bom, aí a gente vai estudar posteriormente nos recursos em espécie, cada um deles que possui o seu prazo próprio para o manejo. Mas via de regra não. Recurso intempestivo não tem cabimento. Tá? Então, deve ser anterior à preclusão ou à formação da coisa julgada. A preclusão é a estabilização da decisão. Né? E a coisa julgada, nós temos várias. A formal, a material, por exemplo, ela transforma a decisão em imutável. Então, próxima característica, justamente com o objetivo de reformar, invalidar, integrar ou esclarecer a decisão. Então, poxa, por que vou fazer um recurso? Por que vou fazer um recurso? Qual é o fim de um recurso? Em última análise, você vai fazer um recurso se você desejar reformar, invalidar, integrar ou esclarecer uma decisão judicial. Então, assim, a natureza do seu pedido recursal vai ser uma dessas aqui. Tá? Então, a reforma seria o caso do erro indicando quando há um erro de aplicação do direito, um erro por parte do magistrado, no tocante à aplicação do direito ao caso concreto. Seria um erro cognitivo, que eu posso afirmar dessa forma, um erro assim, de conhecimento do processado. Já a invalidação seria um erro improcedendo. Normalmente é uma violação aqui de normas processuais, procedimentais. Então, nesse caso, você pede anulação do processo. Tá? Na invalidação, o processo ele vai ser anulado em determinado ponto. Normalmente, onde aconteceu a irregularidade. Então, ele é anulado a partir dali, e dali para frente, o processo precisa novamente ser promovido. Tá? Então, os atos precisam ser refeitos. Já na reforma, por regra, não temos aí uma invalidação. Nós temos, se os desembargadores, o tribunal, eventualmente conhecer de um recurso em que visa a reforma, ele vai na verdade, ele vai dar o provimento no sentido de resolver aquela questão já posta lá no inicial, aquele pedido na inicial. No caso aqui, na denúncia, ele vai resolver pela condenação ou absolvição, por exemplo. Tá? Ao contrário, na invalidação, o que ocorre normalmente é anular o processo até determinado ato, né, e todos os subsequentes que dele resultarem, e esses atos serão novamente, o processo será remetido ao juízo de primeira instância, e ele vai fazer novamente todos esses atos e, eventualmente, se já tivesse sido proferida uma sentença final, ele vai novamente proferir uma sentença final, o próprio juízo de primeiro grau. Então, essa é a diferença básica. Às vezes, na prática, é um pouco nebuloso a gente ver se é uma reforma ou invalidação, mas normalmente costuma ser uma questão tranquila. E a questão da integração, esclarecimento da decisão, faltou aqui a omissão, né? Mas ela acontece aí nos casos de embargos de declaração. A omissão, justamente quando o juízo não se manifesta sobre uma questão posta para julgamento, né? Nós temos aí um caso clássico de omissão,
né? Integração ou esclarecimento também como características aqui de um dos objetos do recurso. A gente vai estudar, nós vamos entrar nessa incursão aqui desses pressupostos para os embargos de forma específica mais à frente. Tá? Manejado pela parte, deixa eu descer o texto aqui, o recurso tem a característica de ser manejado pela parte, tá? Consectário do 577 do CPP. Quem pode fazer um recurso é justamente a parte. Quem não for parte não tem interesse recursal algum, né? Porque um terceiro que não é parte irá recorrer. Então, via de regra, não há sentido nisso. Então, o que pode acontecer é o assistente não habilitado fazer o recurso, né? É uma questão que pode acabar ocorrendo. Me fugiu aqui o artigo agora, mas está entre ali o 577 do CPP, que traz a legitimidade do ofendido não habilitado, do assistente não habilitado. Mas, via de regra, o Ministério Público, o réu, o querelante, o querelado, são aí os legitimados a interporem o recurso. Mas vejam que interessante, o 577 ele diz que o recurso pode ser manejado pelo Ministério Público, pelo querelante ou pelo réu, seu procurador ou defensor. Veja que interessante, o Código de Processo Penal ele traz a possibilidade de o próprio réu fazer o recurso, interpor o recurso. Então existe mesmo isso aqui no Código de Processo Penal. O próprio réu, ele realmente pode interpor o recurso, tá? Ele não pode oferecer as razões. Você vai precisar um advogado, defensor, para oferecer as razões, mas o próprio réu, no processo penal, ele é legitimado sim a interpor o recurso. Bem interessante essa questão que me veio inclusive agora, ali que a gente traz do 577. Isso realmente tem aplicação, acontece nos processos. O réu é pessoalmente intimado para indicar se ele deseja ou não interpor algum tipo de recurso. Fundamentos que justificam os recursos, pessoal. Tá? Aqui é muito simples também, não tem muita discussão sobre isso, mas quem sabe seja uma questão que você possa abordar de forma discursiva, num concurso, até mesmo na OAB, tá? Que é justamente a falibilidade humana, que é um fundamento que justifica aí a interposição dos recursos, que todo ser humano está sujeito a erros. Então, há que se ter aí um sistema que possibilite a correção desses erros. Tá? E também o conformismo da parte. É natural que nós fiquemos aí inconformados com um determinado provimento jurisdicional, isso é muito normal, né? A gente, quando não consegue uma coisa que nós queremos, nós ficamos, sim, contrariados, né? A gente quer alterar aquilo lá. Então, essa é uma das possibilidades. Na verdade, é um dos fundamentos, o inconformismo da parte, tá? E as críticas para os recursos é justamente a maior duração do processo, é o preço que se paga, né, pessoal? O desprestígio do juiz de primeiro grau. Por que desprestígio? Bom, temos aí um juiz de primeiro grau prolatando uma decisão que talvez não vai ser seguida. Então, é o preço que se paga, não há o que fazer. Né? E a facilitação de julgamentos contraditórios. Como assim? Poxa, o juízo de primeiro grau condena, o de segunda instância absolve, eventualmente vai no STJ e aplica a condenação de novo. Assim, aos olhos da sociedade, é possível que eles pensem que o sistema ele é falho, que o sistema ele não funciona bem e ele não tem assim uma lógica. Justamente em virtude dessa variação. Tá? Então, são aí as principais críticas para os recursos. Tá bem, pessoal? Vamos encerrar essa aula por aqui hoje. Eu vou tentar, vou tentar passar uma aula por semana, talvez duas, e a gente dá continuidade. Na próxima aula eu vou começar abordando aqui, nós vimos as características, eu vou abordar, se eu não me engano, os elementos dos recursos, enfim, vamos seguir a matéria aí, tá bem, pessoal? Obrigadão aí. Gostando, curtam, compartilhem, dêem um like, se inscrevam no canal. E se tiver uma boa receptividade, eu continuo as aulas, tá bem? Qualquer dúvida, deixe nos comentários e grande abraço a vocês. Tchau, tchau.